Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Olha quem veio aqui participar da nossa gravação de hoje. Meu cachorrinho Chorão estava aqui chorando enquanto eu estava fazendo aqui as gravações do Jefa. Eu falei, então vamos lá, já que você está aí chorando, já que você quer aparecer, então o Chorão veio aqui hoje participar desse nosso início de Evangelho no Jefa, no início do mês de março de 2026, né, Chorãozinho? Né? Veio aqui participar da nossa gravação de hoje. Vamos fazer então a nossa prece de abertura para iniciar o nosso Evangelho, né, Chorãozinho? Agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais para que estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando os nossos trabalhos, o nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, Chorãozinho desceu aqui, né? Não quis ficar no colo. Daqui a pouco ele volta aqui para a gente fazer o encerramento. Hoje a gente vai iniciar um novo capítulo aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do nosso Evangelho no Jefa, que é o capítulo Amai os vossos inimigos. E ele vem meio que complementando, né, as leituras finais do capítulo anterior, né? Que eram caridade para com os criminosos. E o primeiro item que a gente vai ler aqui hoje é pagar o mal com o bem. Aqui os itens desse capítulo, né? Ó, inclusive tem ódio aí, né? Tem muita coisa aí pra gente pensar, pra gente refletir. Então a gente vai ler esse primeiro trecho aqui, que é os itens 1 a 4, pagar o mal com o bem. Tem um primeiro trecho aqui que é do Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos. Pois se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem assim? E se saudardes apenas aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Os pagãos também não o fazem? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. E aí tem mais um trecho aqui agora do Evangelho de Lucas. Se amardes somente os que vos amam, que mérito tereis, já que os maus também amam aqueles que os amam? E se fizerdes o bem somente para aqueles que vos fazem o bem, que merecimento tereis, já que os pecadores fazem a mesma coisa? E se emprestardes apenas para aqueles de quem esperais receber, que mérito tereis, já que os maus se ajudam mutuamente para receber as mesmas vantagens? Mas para vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande e sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom até mesmo com os ingratos e os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Pai também o é. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido do verbo amar nessa circunstância. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não podemos confiar naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele demonstrações de amizade, porque sabemos que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderia existir os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam os mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da atração e repulsão de fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica,
cuja impressão é penosa. O pensamento caridoso nos envolve com eflúvios agradáveis. Daí a diferença de sensações que experimentamos com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode, assim, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, até mesmo impossível de praticar, porque acreditamos erroneamente que ele manda dar o mesmo lugar a ambos no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos da mesma palavra para expressar diversas formas de sentimento, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo a situação. Amar aos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira totalmente contrária à de um amigo. Mas é não ter contra eles nenhum rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É alegrar-nos, em vez de nos aborrecer, com o que lhes acontece. É socorrê-los em necessidade. É abster-nos, por palavras e atitudes, de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes o bem pelo mal, sem intenção de humilhá-los. Quem assim fizer, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê em seu inimigo um ser pernicioso a perturbar-lhe o sossego, e do qual apenas a morte pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a não ser para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar, realmente, em alguns casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, ainda conserva o rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, e principalmente para o espírita, a maneira de ver é bem outra, pois observa as coisas com um olhar no passado e no futuro, percebendo que a vida presente é apenas um momento. Pela própria destinação da terra, sabe que nela encontrará homens maus e perversos, que a maldade a qual está exposto faz parte das provas pelas quais deve passar, e o ponto de vista elevado no qual se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não lamenta as provas, não deve lamentar-se daqueles que delas são os instrumentos. Se em vez de lamentar, ele agradece a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, além disso, que quanto mais generoso for, mais crescerá aos seus próprios olhos e mais distante estará das investidas maldosas do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição de destaque no mundo não se ofende com os insultos daquele que é visto como seu inferior. Assim também com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que ele tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Esse é um texto que, como eu falei, complementa, a leitura daqueles últimos textos que nós lemos nos 2 últimos programas. E é um texto até mais completo, porque fala, dos inimigos de uma forma geral. E eu achei muito interessante, a parte que ele fala aqui no texto, em que a gente não deve ter no nosso coração o mesmo lugar, o mesmo carinho de um amigo e de um inimigo. São sentimentos diferentes, sim, a gente sabe disso. Nós somos ainda seres materiais, nós ainda não conseguimos, nesta vida, nesta encarnação, fazermos essa distinção de amarmos incondicionalmente, como ele também fala aqui no texto, mas, uma dica, hashtag fica a dica, para quem tem animal em casa, principalmente cachorro, sabe que eles nos amam incondicionalmente. Os animais têm para conosco um amor que transcende tudo. Eles conseguem nos ensinar esse amor incondicional.
Se a gente ainda não consegue o perdão incondicional, que a gente consiga pelo menos aprender com os nossos irmãos animais o amor incondicional. É algo sublime e que a gente pode, né, tentar colocar em prática. Por que não? Por que não exercitar isso junto com o nosso animalzinho, aprendendo com ele? Você vai lá, xinga o seu animal, né, às vezes faz xixi onde não deve. Daqui a pouco ele já está ali do lado. Ele já esqueceu aquilo. Para ele foi ali um momento. Ele viveu aquele momento ali, né, ficou triste ali, às vezes com a gente, mas depois ele já esqueceu. E nós, humanos, que passamos uma vida inteira, e às vezes mais de uma vida, remoendo aquele ódio, remoendo aquela inimizade com alguém, e quando a gente não se acerta com aquela pessoa, né, a gente sabe que a gente vai ter que voltar. O Espiritismo nos ensina isso. Que nós temos que nos ajustar com todos aqueles que de alguma forma nos fizeram mal. Então essa é a mensagem que nós precisamos. É essa a mensagem que o texto aqui vem nos trazer, para a gente refletir e para a gente, da melhor maneira possível, tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Eu e o Chorãozinho convidamos vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a vocês que estiveram conosco mais esta noite, acompanhando o nosso Evangelho, né, Chorãozinho? Acompanhou aqui junto comigo, né? Não ficou o tempo todo aqui no colo, né? Porque ele não para muito quieto, mas pelo menos fez a abertura, fez o encerramento, acompanhou aqui as vibrações à distância, né? Ajudou a gente aqui a fazer as vibrações à distância de hoje. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal!